Senhor esteja com Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquela tarde, o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas. Apresentou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Tomé acrescentou-lhe: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este Santo Evangelho, perdoamos, Senhor. Caros irmãos, caras irmãs, caros jovens, caros irmãozitos, o Senhor vos dê a paz. Celebramos hoje o segundo domingo da Páscoa. Estamos ainda nesta oitava da Páscoa, porque a Páscoa é um acontecimento grande. Não pode ser vivido e colocado na gaveta num dia. Não. É uma semana em que celebramos o dia da Páscoa. São todos estes dias que nos levam por aqui adiante agora, em que vamos viver este tempo pascal. Porque a Páscoa é algo que transforma a nossa vida, que transforma a nossa existência, algo que nos transforma por dentro. Por isso, não vamos arrumar a Páscoa. Não. Vamos vivê-la de pessoas que viveram a Páscoa, de pessoas que conhecem a alegria de Cristo ressuscitado. Porque que Cristo tenha ressuscitado, não é uma coisa que aconteceu há 2000 anos e que é uma coisa que nós contamos. Mas que Cristo tenha ressuscitado quer dizer que Cristo está aqui, agora, no meio de nós. E isso muda completamente a ótica da nossa vida. Isso muda a nossa existência. Isso muda a nossa forma de estar aqui. Muda a nossa forma de ver o nosso passado. Muda a nossa forma de ver o nosso futuro. Muda a nossa forma de viver a esperança. Porque se Cristo ressuscitou, nós não fomos criados para a morte, mas para a vida. Também nós havemos de ressuscitar. Se Cristo ressuscitou, nós, ontem, não vimos o Papa Francisco a ser entregado ao túmulo.
mas vimos viver a esperança da ressurreição, que aquele em quem ele acreditou, aquele a quem acreditamos, está vivo. Está vivo. Está vivo. Então, as leituras que escutamos, isto, temos de ter paciência. É impossível comentar tudo. Teremos o tempo pascal para o fazer. Mas as leituras que escutamos, assim numa pequena síntese, podemos dizer que a primeira leitura mostra-nos que este é o tempo da Igreja. Aquilo que Jesus fez, vemos na primeira leitura, acontece agora com os milagres que se fazem na comunidade cristã. Pedro, e à volta de Pedro os apóstolos, e toda esta gente que via as maravilhas. Este é o tempo da Igreja, irmãos. Este é o tempo da Igreja. Este é o nosso tempo. E as maravilhas daqueles dias em Jerusalém são as maravilhas que se têm que repetir na nossa vida. E por quê? Porque somos melhores? Vocês são os melhores? São os melhores vocês? Não sei se são, se calhar sim. Eu não sou de certeza. Eu não sou de certeza. Eu, se me atrevo a estar, a falar, não é para me dar como exemplo. Não sou exemplo para ninguém. Não precisa dizer que vocês bem sabem. Não sou. Mas se eu me atrevo a falar e a estar convosco, não é para falar de mim, mas é de Cristo. É a presença de Cristo que faz de nós algo e que coloca no meio de nós algo especial. É Ele e só Ele. Não somos nós. Mas a presença dele faz com que haja algo especial no meio de nós. E é o que nos fala a primeira leitura. É a nossa esperança. Falamos tanto de esperança neste jubileu. Mas a nossa esperança é o Senhor. E na segunda leitura vemos como João começa esta aventura de contemplar o paraíso, de contemplar o céu, de contemplar a presença de Deus, de contemplar a nossa esperança. Mas enquanto caminhamos neste mundo, vivemos assim, como a barca de Pedro, que baila no meio das ondas, mas não tememos, porque Ele está conosco. Então, encontramos os discípulos ainda com medo, com as portas fechadas, e nós às vezes também andamos com medo, com as portas do coração fechadas. Com as portas do coração fechadas. Mas Cristo vem para desafiar. Vem para desafiar aquela comunidade, que é uma comunidade ainda incrédula, uma comunidade ainda medrosa, uma comunidade de Tomé, que não está com os outros e por isso não quer acreditar. Mas no meio dessa comunidade, a paciência do Senhor vem. E no meio dessa comunidade, a paciência do Senhor vem desafiá-la para dizer: coragem, meus filhos, coragem, agora é o vosso tempo de anunciar a salvação. Sobre Tomé, já muitas vezes falamos, apenas uma palavra. Diz-lhe Jesus: não sejas incrédulo, mas crente. Este é o nosso desafio. Tantas vezes nós, isto dizia o Papa Bento, algumas vezes, tantas vezes nós queremos ser uma comunidade credível. E apostamos tanto em ser uma comunidade credível, que os outros acreditem em nós. E é muito bem. Mas para sermos uma comunidade credível, temos que ser uma comunidade crente. Porque senão é tudo maquilhagem, é tudo muito bonito por fora. Mas se não somos uma comunidade crente, se não vivemos a força daquele que nos chama, falta alguma coisa por dentro. Então diz o Senhor a Tomé: não sejas incrédulo, mas crente. E tudo aquilo que João escreve e conta, diz, é para que acrediteis que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador que devia vir ao mundo, Ele é a resposta ao nosso mundo. Uma última palavra: misericórdia. Iniciei esta Eucaristia dizendo:
E Ele é misericórdia. Celebramos o domingo da misericórdia. O Papa João Paulo II quis que este domingo fosse o domingo da misericórdia. O Papa Francisco, no início do seu pontificado, quis colocar um ano extraordinário, um jubileu da misericórdia. Sobre a misericórdia vos falarei outro dia. Para quem quiser, se calhar amanhã, terei tempo de falar de misericórdia. Mas apenas uma palavra. Temos que verdadeiramente descobrir o que é esta misericórdia. O que é esta misericórdia? O que é? É uma palavra-chave. E repito, não vou aprofundar. Mas há dois grandes erros em relação à misericórdia. Dois grandes erros. Um, Deus é bom, é misericordioso, então faz aquilo que queres. Será possível? Diante do amor misericordioso eu faço aquilo que quero. Um Deus que me ama tanto, eu faço dele um Deus babaca. Será possível? Outro erro. Querer acrescentar logo alguma coisa a seguir. Deus é misericordioso, mas é justo. Não é necessário acrescentar nada. Quem percebe bem a misericórdia não acrescenta nada. Deus é misericordioso, mas tens que mudar. Não é necessário acrescentar nada. Quem percebe bem a misericórdia não é necessário. Porque a misericórdia faz o seu trabalho. Por isso, repito, é só um aceno. Pensai nisso. Deus é misericórdia. E diante da misericórdia, não podemos ficar indiferentes. Se verdadeiramente percebemos a misericórdia, nem ficamos indiferentes e então faço aquilo que quero, mas se verdadeiramente percebemos a misericórdia, como percebeu Zaqueu, foi preciso dizer-lhe alguma coisa? Jesus só foi misericordioso com ele. O resto veio. Conto-vos uma história. Um dia, nos Andes, havia duas tribos que viviam em guerra. E nessas tribos que viviam em guerra, uma vivia na planície, outra na montanha. E a tribo da montanha, de vez em quando vinha à planície, destruía tudo, queimava tudo e deixava os da planície à fome. Um dia, aquela tribo que vivia da montanha desceu à planície, destruiu tudo, culturas, roubou tudo o que podia e levou também uma criança pequenina, como a Maria Santiago. Levou-a para a montanha. Então, os melhores guerreiros disseram, bem que nos levem à alimentação, que nos destruam, mas o nosso filho não pode ser. Então organizaram os melhores guerreiros para irem à montanha buscar o filho. Mas já estavam na montanha, tinham muralhas seguras, e os melhores guerreiros foram e voltaram sem conseguir. A mãe daquela criança, quando viu os guerreiros voltarem derrotados, correu para a montanha. E todos diziam, lá vai ela para a morte. Como não salvamos o filho, ela vai entregar-se à morte. E ela correu, escalou, subiu, saltou. E daí a algum tempo voltou com o filho nos braços. E todos perguntavam, como é possível? Como é que os melhores guerreiros não salvaram aquela criança? E ela a salvou. E ela só teve uma palavra. Eu sou a mãe. Eu acho que é com isto, com esta ideia, que nós podemos perceber a misericórdia. Pensem agora em Jesus. Tinha sido
espancado, maltratado, abandonado, injuriado, entregue, crucificado. Abandonado por tudo e por todos. Pensem aquilo que lhe tinha acontecido algum tempo antes. Aparece no meio dos discípulos, aqueles que tinham escapado. O que é que ele lhes disse? É assim que vocês fazem? Uma boa repreensão? O que é que ele lhes disse? A paz esteja convosco. Não venho armado, não venho com açoites, venho com os sinais dos cravos, que são os sinais do amor com que foste salvados. A paz esteja convosco. Esta é a misericórdia. E enquanto não contemplarmos esta misericórdia é capaz de nos renovar, esta misericórdia é capaz de nos transformar, esta misericórdia é capaz de nos dar a vida, enquanto não fizermos isso, não perceberemos o que é misericórdia. Já vos disse, há alguns domingos, uma frase do Papa João Paulo I, hoje passamos os Papas todos. Deus é Pai e Mãe.